dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nesse nosso primeiro episódio de um especial Cristocast, nosso episódio inaugural de um projeto que é pensado especialmente para alcançar o seu coração. Primeiro de tudo, muito obrigada por você estar aqui assistindo esse projeto. Queremos muito que você seja abençoado por Deus e que uma mensagem muito bonita chegue para o seu coração. Hoje eu tenho como primeira convidada a alegria de receber a Mayara, que é empresária, é mãe, é cristã. O Cristocast ele é pensado especialmente para quem é cristão, mas nós queremos muito que todo mundo tenha o seu coração aquecido com os testemunhos que a gente vai ouvir aqui. Então, Mayara, muito obrigada por estar nesse primeiro episódio. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito importante, porque a gente precisa estar sempre dando testemunho, né, das nossas vitórias, dos nossos desafios. E foi o convite e eu acertei de primeira, né? Essa oportunidade de estar aqui inaugurando, né, o Cristocast. Estou muito feliz. Obrigada. É uma das coisas que a gente mais tem intenção de mostrar é que todo mundo que se considera cristão, ele precisa dar testemunho. O testemunho fortalece não só a nós mesmos, né? Mas fortalece as pessoas que estão ouvindo também. E é o que Deus pede para a gente, né? É o que Jesus Cristo pediu para a gente, que nós sejamos testemunhas da sua palavra, da sua obra. Então eu queria começar te perguntando, você sempre foi de família cristã? Sempre foi cristã? Sim. Eu tenho uma lembrança muito forte, né, da minha família materna, da minha mãe, desde criança, assim, eu frequentando uma família muito grande, né? A minha mãe veio de uma família de 10 filhos, então todos foram criados dentro da Igreja Católica, né? Participavam de alto de Natal, faziam em casa. E por a família ser grande, né? Então já era praticamente, né, uma festa dentro de casa. E sempre convivendo, participando das missas com os meus avós, com os meus tios. A família sempre foi muito unida, né? Uma família muito unida. Eu tenho 10 tios, tenho mais de 25 primos, então quando juntava a família era uma festa. E desde sempre, né, a gente seguiu, né, todos os preceitos da Igreja Católica. A gente ia para a missa, eu me batizei, eu fiz a primeira Eucaristia, me crismei. Então eu tive essa vivência, né, cristã dentro da minha família. E o que fez com você acreditar em Deus? Pois é, eu digo que a nossa vida ela vai mostrando isso, né, as nossas vivências, as nossas experiências. E não basta só a gente participar da igreja, não basta só a gente ser batizado, ter os sacramentos, a gente precisa acreditar, né? E para se acreditar em Deus, a gente vive certas experiências e começa a perceber esses sinais, né? E ao longo da minha vida eu tive vários sinais que fortaleceram essa minha crença em Deus. Eu digo que desde quando eu nasci, né? Quando eu nasci, a minha mãe me conta que eu passei da hora de nascer, né? Eu corri um risco muito sério, e ela também, de vida. E eu digo que desde quando eu nasci, eu vim passando por várias situações, né? Passei da hora de nascer. Eu digo assim, eu vou contar aqui para vocês, tem muitas coisas que aconteceram, tem muita gente que vai estar assistindo agora, que me conhece, mas não sabe, vai ficar sabendo hoje no Cristocast. Vai conhecer mais profundamente vai conhecer agora. mais profundamente. E aos 12 anos eu tive uma perda auditiva muito grave, né? Que poderia ser algo que me limitasse durante a minha vida toda, mas não foi algo que eu coloquei como limitação, né? Eu estudei, fiz faculdade, me formei em serviço social na Universidade Federal, logo depois fiz pós-graduação, sempre trabalhei na minha área como assistente social e nunca vi isso como algo que fosse me impedir de desenvolver todas as minhas atividades, né? E ao longo do tempo passei por várias situações, né? Principalmente de saúde, né? Eu, em determinado momento da minha vida, eu tinha um desejo muito grande de engravidar, né? Então, quando eu casei, logo depois, eu tive um problema sério de aparecer uma mancha no colo do meu útero, né? E ali, naquele momento, eu disse, não, eu tenho que tratar isso, porque senão vai ficar bem difícil eu conseguir engravidar um dia, né? E eu acabei engravidando, né? Eu digo que a minha filha, o nome dela é Maria Letícia, né? Letícia significa alegria.
E ela veio para ser a alegria da minha vida, do meu marido, da minha família, né? Ela veio num momento que eu passei por uma separação dos meus pais bem tardia. Eu digo tardia porque meus pais já estavam quase 40 anos casados praticamente. E essa separação foi um sofrimento muito grande para mim, para minha família, para minha irmã, para minha mãe. E os meus pais ficaram muito tempo afastados, né? Aquele laço que eles tinham, eles acabaram quebrando. Então, isso, de certa forma, afastou um pouco a família. E nós éramos muito unidos. Então, quando a minha filha nasceu, ela, digamos que ela trouxe tudo isso de volta, né? A amizade dos meus pais, a gente se aproximou de novo. Então, a família, ela é muito forte nessa questão, né? De fortalecer. E todos os momentos difíceis da minha vida, eu tive a minha família do meu lado, né? Independente de qualquer diferença, de qualquer problema. Muito mais lá na frente, aconteceram várias situações também, e eu até vou pular um pouco para te falar que foi um pouco até recente para mim. O que aconteceu foi quando eu descobri que eu estava grávida de novo, né? E era um desejo muito grande, porque a minha filha já estava com 9 anos de idade, ela me cobrava, ela dizia, mãe, eu não quero ser só, né? Ela tendo aquela experiência de eu ter uma família materna muito grande, muitos primos, muitos filhos, né? E ela dizia, mãe, eu não quero ficar sozinha, eu quero um irmão, né? Então, o desejo dela era muito forte. E, ao longo do tempo, por várias situações difíceis que eu passei na minha vida, sejam financeiras, sejam de saúde, sempre tive sinais de Deus na minha vida. Eu sempre conseguia superar. Hoje a gente usa muito a palavra resiliência, né? Sim. E eu digo que eu tive muita resiliência em muitas situações da minha vida. Eu poderia ter desistido, né? Eu tive momentos da minha vida também que eu passei por um momento de ansiedade, de depressão. E era, né, no momento de oração que eu buscava aquele acalento, aquela tranquilidade, para que eu pensasse assim, por que eu estou passando por isso? Né? Então, eu sempre, ao longo do tempo, amadurecendo, eu fui buscando a minha maturidade espiritual. Então, Mayara, mas voltando um pouquinho, tu falaste que sempre nesses momentos tu busca teu momento de oração, né, para se fortalecer. Antes disso, tu sempre tiveste esse hábito, porque às vezes a gente que é cristão, né, eu no caso sou católica, mas nem sempre eu tive esse hábito de fazer a minha oração diária, de buscar esse relacionamento com Deus. Como funcionou para ti? Eu digo que é uma disciplina, né? A questão da oração, a questão de buscar a Deus, a gente tem que ser disciplinado até para isso. E eu comecei a ter essa vivência maior depois que eu me casei, né? Depois que eu conheci o meu esposo, que tinha uma vivência maior, né, de oração, de devoção. Meu esposo, ele é muito devoto de Nossa Senhora. E eu não tinha isso. Eu era aquela cristã que eu digo que era a cristã que só ia para a missa, que ia para o Sírio, que participava dos momentos de Páscoa, de Natal. Então, quando eu comecei a conhecer, que a gente diz, a gente só ama o que a gente conhece, né? Sim. Então, quando eu comecei a conhecer, a me interessar, a querer estudar a Bíblia, a participar das coisas dentro da igreja, a servir na igreja, foi quando eu iniciei, né, o relacionamento com meu esposo, que vai estar assistindo com certeza o podcast, o Helder. E eu agradeço muito a ele, sou muito grata, porque ele me colocou nesse caminho de querer viver mais isso, de buscar. Porque acreditar, a gente acredita em Deus, mas a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa conhecer mais isso. Então, isso foi despertando ao longo do tempo. Eu ainda estou no processo, nós todos estamos num processo, eu estou numa caminhada ainda. Sim. Mas quando eu comecei a servir mais, quando eu comecei a passar, a participar de mais coisas também dentro da própria igreja, eu comecei a me sentir muito melhor. Tem uma coisa que eu percebo que, não sei se já comentaram contigo, mas assim, muita gente fala comigo, nossa, é muito difícil entender a Bíblia, né? E por isso que eu não leio. Só que eu vejo que, assim como a gente é alfabetizado, né, a gente precisa ser alfabetizado na palavra também. E a gente não nasce sabendo, por exemplo, matemática. A gente vai aos pouquinhos aprendendo, né? E da mesma forma, a gente precisa fazer isso na palavra, né? Eu tenho a minha Bíblia de estimação, na verdade, minha filha vai dizer que eu tenho várias, mas eu tenho a minha Bíblia de estimação, aonde eu fui aos pouquinhos, leitura por leitura, diária, amadurecendo, e aí vem uma sede, né? Para a gente se aprofundar na palavra. Até que
realmente a gente sente que o Espírito Santo toca o nosso coração, a nossa alma, e a gente cada vez quer mais, até que naturalmente começa a se envolver mais, né? Seja com a igreja, seja numa comunidade, e sente a necessidade de servir. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu assim, dessa forma. O período da pandemia, eu digo que foi muito importante nisso. Eu ainda tenho muita dificuldade de ler a Bíblia todo dia. Uhum. E talvez não seja eu, talvez quem esteja assistindo, né? A gente olha a Bíblia e diz, meu Deus, ela é muito grande. Será que eu vou entender o que está escrito aí? Será que eu vou conseguir me apropriar disso para a minha vida? E ela é muito simples, né? Ela é simples. A gente precisa parar e entender que o segredo, não tem segredo na verdade, né? A gente precisa ler e compreender que tudo está aí dentro, né? Todas as explicações que a gente vai buscar, às vezes, mas eu vou ligar para fulano para me ajudar, e às vezes a gente está com a Bíblia lá do lado e não abre para ler. Sim. Então, no período da pandemia, em casa, meu esposo, a minha filha, a gente começou a exercitar muito a oração. Porque o que se fazia na pandemia? Né? A gente não tinha como sair de casa. Né? Então, a gente começou a exercitar mais a questão da oração, a questão da leitura. E é algo que a gente precisa colocar todos os dias nas nossas vidas. A gente precisa. Hoje eu vejo que nós, enquanto cristãos, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, falhando nisso. A gente precisa buscar mais a palavra. A gente precisa ir em busca daquilo que vai deixar o nosso coração mais tranquilo. E o segredo está todo aí. Tu tens um hábito que tu fazes de oração? Tem um horário? Tu tenta colocar tua filha junto? Sim, ou teu esposo? Sim. A minha filha estuda num colégio católico, então sempre 10 minutos da escola para casa, né? E todo dia de manhã são os 3, a gente faz oração. Até ela chegar na escola dela, a gente faz o Pai Nosso, a Ave Maria, o CREI. Ela já sabe todas as orações, né? E a gente criou esse hábito e criou o hábito também à noite de fazer oração com ela antes dela dormir. Então isso pra gente já é automático, né? E a minha filha, ela se batizou com 40 dias de vida, muito cedo, né? Ela fez a primeira Eucaristia dela também agora, esse ano, bem recente, e ela tem essa sede gigantesca. Mas eu digo que o exemplo vem dos pais, né? A gente está a todo momento dando esse exemplo para os nossos filhos. Então, muitas vezes eu vejo pais dizendo, mas o meu filho não quer participar da igreja, ele não quer rezar, ele não quer fazer uma oração. Então, será que nós estamos dando esse exemplo para os nossos filhos? A gente precisa também estar sempre mostrando para eles também conhecerem algo e quererem fazer, porque eles estão vendo, né, na vivência diária. Tem uma coisa curiosa, né, sobre os filhos, assim, deles verem. Eu tenho o hábito, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é realmente fazer a minha leitura da Bíblia. E depois eu vou para o café, depois eu vou seguir meu dia. Se eu não fizer isso, parece que o dia fica meio torto, sabe? Mas durante a pandemia, eu estava com muita sede de leitura, de aprendizado. E realmente eu me aprofundei, estudei bastante. E bem, numa pandemia, minha filha também não saía de casa, me via o tempo inteiro ali, né, buscando a palavra. E eu lembro que na época estava passando uma novela bíblica também, que eu estava acompanhando também. E a minha filha sabia, ela começou a ver que o que passava na novela tinha na Bíblia. Ela não entendia isso na época. E aí, quando ela começou a perceber, ela ia na Bíblia dela de criança pesquisar se tinha. E ela voltava comigo e dizia assim, mamãe, eu não vou te dar spoiler, mas já sabe, né? Acontece isso. Eu fazia de conta que eu não sabia, né? Mas é legal porque ela via do nosso exemplo realmente que as coisas vão se tornando mais naturais para eles também, né? Sim. Mas, e eu lembro isso muito da minha mãe. A minha mãe crê muito em Deus, tem uma fé muito forte. E eu acho que isso veio em mim também, eu sinto, sabe? O CristoCast, inclusive, eu vejo também como uma forma de honrar o que a minha mãe passou para mim, o que a minha avó passou para ela e passou para mim, sabe? A minha mãe conta que a minha avó sempre dizia que era uma família muito simples, mas que 2 coisas eles podiam deixar. Então, a educação, o conhecimento, a educação formal, mas também
a educação espiritual, Sim. né? No nosso caso, na nossa família, dentro do catolicismo, mas isso é importante em qualquer família, de qualquer igreja, qualquer religião, né? E como é que tu consegues ver, assim, de tudo que tu passaste, o teu testemunho mais forte? O que tu acredita que é? Eu acredito que tudo que a gente vai vivendo durante a nossa vida, a gente tendo fé, a gente consegue superar, né? A gente tem que estar sempre fortalecendo muito a nossa fé. Claro que tem momentos que a gente cai, a gente levanta, né? E eu tive vários momentos dentro da minha vida. O último momento foi esse ano, né? Eu descobri em abril que eu estava grávida e acabei tendo uma gravidez ectópica, né? Que é a chamada gravidez tubária. Então, era uma gravidez muito desejada, porque eu já estava há muito tempo, né? Minha filha querendo ter um irmãozinho e tal. E eu fiquei 7 semanas grávida, né? Mas foram 7 semanas que eu vivi intensamente. Uhum. Foi, assim, uma felicidade muito grande. E foi fácil aceitar o que aconteceu? Não é fácil. Mas a gente tem que entregar. A gente tem que entregar para Deus. Eu me lembro que no dia que aconteceu essa situação, normalmente a gravidez ectópica, ela deixa, né, muitas mulheres limitadas ao máximo, ter que fazer cirurgia para retirada de alguns órgãos. E eu não sabia que eu estava com uma gravidez ectópica. Então, eu tive um sangramento nesse dia, foi no dia 29 de abril. E normalmente as mulheres não têm sangramento na gravidez ectópica, elas já vão direto para a sala de cirurgia. Eu ainda tive esse sinal, né? E quando eu cheguei no hospital, eu estava com muito sangramento, estava sentindo muita dor. Meu marido me olhava e dizia assim: amor, vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada, está tudo bem. Mas quando os médicos chegaram, eles falaram assim: olha, não tem como você continuar com a sua gravidez. Então, assim, eu esperei muito tempo para ficar grávida, né? E escutar isso é muito doloroso, né? E naquele momento eu disse assim: meu Deus, será que eu vou ter um aborto espontâneo? Está acontecendo alguma coisa? O que eu fiz? A gente se culpa logo, né? Sim. O que eu fiz? O que está acontecendo? E aí, nesse momento que eu comecei a fazer os exames, os médicos falaram: olha, você está com o bebê vivo, mas você não vai poder gerá-lo. Então, assim, para uma mãe é muito doloroso. É muito doloroso. E naquele momento, eu não sei como eu consegui... na verdade, eu sei, né? Porque ele está sempre presente comigo, Deus está sempre presente comigo. Mas encontrar forças para entender aquilo naquele momento, que eu ia precisar tirar, né? Que é um ser que estava dentro de mim, querendo ser gerado, mas não podia. E passar por tudo isso depois, ter que fazer uma cesárea sem ter um bebê, né? Que praticamente foi isso que aconteceu comigo, foi muito doloroso. Mas eu digo que o que me curou dessa dor, que é uma dor que eu sinto até hoje, o que me cura está aqui falando sobre isso, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim: Mayra, mas não fala, tu vai sofrer, tu vai chorar. E eu falava: isso vai me fazer bem, porque podem ter outras pessoas passando pela mesma coisa que eu. E eu me lembro que eu dei um testemunho no meu Instagram contando o que aconteceu, e várias pessoas me buscaram, falaram: Mayra, eu não sei como tu conseguiu. Eu passei por uma depressão, eu me separei do meu marido durante essa situação. Então, a gente precisa ter fortaleza nessa hora. E quando eu entrei na sala de cirurgia, eu tinha tido uma hemorragia interna. E quando eu voltei, o médico falou: olha, você teve muita sorte de estar viva hoje, né? Mas eu me lembro que quando eu entrei na sala de cirurgia, até quando eu saí de casa, a minha filha tinha me dado um terço para eu botar no meu pulso. E na hora que a gente entra na sala de cirurgia, não pode entrar com nada, né? Sim. Mas o médico falou: não tire o terço da mão dela. Ela vai entrar com terço na sala de cirurgia. Eu nunca me esqueço disso. E aí, quando eu voltei da sala de cirurgia, o médico falou pro meu esposo: a sua mulher está aqui por uma obra do milagre. Nossa. E eu lembro que, ao entrar na sala de cirurgia, a única oração que eu falava era: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E eu fui falando até a hora, né, que precisou. Então, assim, tudo que me levou até aqui foi a fé. Sim. É a fé, é isso que nos fortalece para a gente viver a cada dia as dificuldades.
E a gente transformar essas dificuldades, tentar ressignificar isso dentro da nossa vida. Sim. E eu ressignifiquei muita coisa na minha vida depois disso. E me diz uma coisa, assim, porque quando a gente está passando um momento muito difícil, às vezes a gente questiona, né? Muito. Não só se questiona, como questiona a Deus também. Passaste por esse momento? Passei, mas eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje, foi mais tranquilo. No passado, eu acho que eu não ia passar tão tranquilamente como hoje, porque quando a gente tem uma clareza maior, a gente consegue entender Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo. Sim. E era só isso que eu pensava. Por que eu estou passando por essa dor? Será que essa dor vai vir para me transformar meu casamento, transformar meu relacionamento com a minha filha? Então, eu tive que me agarrar, e eu me agarrava somente nisso, que aquilo que eu estava passando era necessário. Que a criança que foi gerada no meu ventre por pouco tempo, ela foi amada naquele pouco tempo, né? E eu escutei uma coisa muito bonita que alguém falou para mim assim, Mayara, você tem um anjo da guarda no céu olhando por ti agora. Sim. Você tem 2 filhos. E eu sentia que era um menino, né? Eu dizia que ia ser Pedro. Então, eu tinha muito essa certeza. Dói muito. Às vezes, meu íntimo, eu tô quietinha. Às vezes, à noite, começa a chorar. Mas é normal, né? A gente sentia falta de algo que a gente, infelizmente, não pode viver. Mas eu tenho certeza que tudo isso, né? Todos esses momentos que eu fui passando, foi para me fazer uma pessoa muito melhor. E esse amadurecimento que tu consideras, assim, que no início tu disseste, né, que está sendo trabalhado, né? Isso levou muito tempo, demandou muito esforço. O que tu achas que tu fizeste que te trouxe para esse nível de amadurecimento de fé? Eu acredito que o amadurecimento ele pode ser pela dor e pode ser pelo amor, né? Como eu tive várias situações durante a minha vida, assim, questão de saúde, problemas e tal, eu era forçada a fazer oração, eu era forçada a me ajoelhar, eu era forçada a ir a buscar a espiritualidade. Só que, por exemplo, quem está em casa, quem está assistindo, por exemplo, esse podcast, entender que a gente não precisa passar pelo sofrimento para chegar a Cristo, a gente não precisa passar pelo sofrimento para buscar a palavra. Então, a gente tem que se motivar todos os dias a estar buscando, sem passar pelo sofrimento. E é isso que eu compreendo hoje. Hoje a gente precisa buscar isso, mesmo não precisando. Sim, a gente tem que criar o hábito de fazer a leitura, de orar, de rezar, dentro da sua religião, aonde for, buscar essa paz espiritual. Eu vejo que muitas pessoas hoje dizem assim, poxa, mas o meu negócio financeiro está caminhando, mas o meu casamento não está dando certo. Então, a gente não consegue fechar isso. E às vezes está faltando o quê? A parte espiritual, né? Ser trabalhada. E a gente deixa de lado. A gente quer ter aquela realização profissional, pessoal, e esquece do principal. Eu costumo dizer que um dos motivos que eu leio a Bíblia todos os dias é porque nela eu encontro sobre tudo que eu preciso na minha vida, né? Eu costumo dizer que ali eu encontro uma palavra sobre gestão de pessoas, uma palavra sobre finanças, sobre dinheiro, sobre sabedoria, sobre família, né? Tem tudo ali na Bíblia. E Jesus falava de uma forma muito simples, né? Ele falava através de parábolas, então não tem, eu digo assim, não tem desculpa da gente realmente se debruçar e ler as histórias que tem lá, que orientam a gente em tudo que a gente precisa realmente. Então, eu até assim acredito que é bom estudar um pouco o autoconhecimento, mas chega um momento da vida que a gente vê que a gente vai se conhecer verdadeiramente quando a gente se acha em Cristo, não é verdade? E quando isso acontece, tudo na nossa vida começa a girar de uma forma mais harmoniosa. Eu tenho essa impressão. Tu tens, assim, algum exemplo de como o quebra-cabeça foi montando? Sim. Quando eu casei, né, eu digo que foi tudo muito rápido. Eu casei, já estava grávida, foi tudo muito junto, assim, e misturado, né, que eu digo. E logo depois disso, eu e meu marido, a gente foi convidado 3 vezes para participar do encontro de casais com Cristo.
Eu dizia, mas nossa, como é isso? Encontrar com Cristo, né? E faltava isso dentro do nosso casamento. A gente estava muito naquela história, não, é casado, aquela vida de casado, ter a sua casa, as suas coisas, e a parte material, né? Só se preocupar com isso. E aí foi que a gente negou a primeira, negou a segunda e na terceira vez a gente foi fazer. E ali a gente entendeu que eram 3 pessoas que precisavam estar juntas. Era eu, ele e Cristo no centro. E aí a gente fez esse encontro. Depois disso, a gente sempre foi puxado para algo que trouxesse a gente de volta para Cristo. A gente se afastava, né, dele e ele puxava a gente de novo. Então, a gente recebe sinais todos os dias. Todos os dias a gente recebe sinais. E esse ano eu recebi um sinal muito forte. Depois que eu passei por essa questão da minha gravidez, eu conversando com um padre, né? Eu disse assim, padre, eu quero curar isso que eu estou sentindo no meu coração, essa tristeza, né? Eu quero ter mais tranquilidade, isso está me inquietando muito. E ele falou assim, conheça um pouco da história de Nossa Senhora. Ela passou por um calvário enorme com Jesus. Estude mais sobre isso. E aí foi passando. E a gente vai, o dia a dia, né, corrido, né, vai deixando de lado, é aquela tristeza volta. Aí um belo dia chegou uma mensagem no meu celular, alguém dizendo assim, Mayara, eu queria te convidar para te participar da consagração de Nossa Senhora, para te conhecer a história dela. Aí eu fiquei, né, aí eu disse, acho que eu vou fazer. E aí eu aceitei o convite. Mas eu nem me dei conta daquilo que tinha sido o sinal lá atrás, quando o padre falou, vai conhecer um pouco do sofrimento de Nossa Senhora com Jesus e tal, para te entender um pouco desse teu sofrimento. E aí, quando eu comecei a estudar, né, tem pouco tempo agora, né, tem menos de um mês que a gente começou, eu, minha esposa e minha filha juntos, entender o quanto ela sofreu, né, vendo seu filho na cruz. Então, a gente passa por momentos, como mãe, é muito sofrido, né? Mas ver o que ela passou, de certa forma, é um aprendizado para ti enquanto mãe. Com certeza. Então, todos os momentos, nós cristãos, a gente recebe sinais. A todo momento. Só que no dia a dia, a gente deixa passar. E às vezes a gente diz assim, poxa Deus, por que tu não manda um sinal para mim? Às vezes o sinal está aqui do teu lado e tu não está enxergando. É verdade. Então, a gente precisa ter essa clareza. E todos os dias, não deixar passar. Eu estou com a Bíblia aqui. Poxa, não li o Evangelho hoje. Poxa, mas a Bíblia está aqui. Bora ler. Naquele momento no celular, hoje a gente tem um celular, todo momento a gente tem acesso às informações. Mas foi um grande sinal para mim. O sinal de Deus quando eu voltei de uma sala de cirurgia. Né? Sim, então, com assim, certeza. É muito claro, eu consigo observar. Ainda não era a minha hora de ir. Ainda não cumpri o que eu tenho para cumprir aqui. E eu lembro que eu falei para a médica assim, doutora, eu preciso voltar para cuidar da minha filha. Então, esse laço que a gente tem com os nossos filhos é muito forte. Né? E era só o que eu pensava. Em relação a... tu citaste que também passaste pela depressão. Né? A fé te ajuda? Ajudou muito. Eu precisei por um tempo, hoje atualmente eu não moro para cá, para o centro, e eu precisei morar mais afastado, né, daqui, de perto da minha paróquia, onde eu frequentava. E quando eu fui me embora para outro local, parece assim que eu me distanciei completamente daquilo que me puxava mais para participar das ações das igrejas, e aquilo foi me deixando triste. Sim. Eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe da minha igreja, eu fiquei longe dos locais que eu servia, e aquilo foi me deixando muito triste. E eu disse assim, não, mas eu não posso ficar assim, né? Porque o cristão de verdade, ele tem que ser alegre. A gente não pode ficar triste. E aquilo me consumia todos os dias. Eu queria ir para a missa na minha igreja, eu queria ver os meus amigos da minha igreja. E eu dizia assim, não, Deus, eu não quero ficar mais morando aqui, eu quero voltar, né, para perto das pessoas, porque quando a gente começa a criar vínculo, né, as pessoas que têm o mesmo propósito que tu tens, com a mesma realidade que tu tens, quando tu te afasta, tu te sente muito mal. E aí, qual foi a forma de eu superar tudo isso? Rezando. Né? Era através da oração. Então, eu pedia muito, eu não quero mais morar longe, eu quero voltar para lá, eu quero voltar a servir. E eu e a minha família, nós somos muito atuantes dentro da igreja nessa questão. Então, eu sentia muita falta. Porque é importante a oração, é importante. Mas a gente também tem esse desejo de servir, de colocar o seu dom para outras pessoas.
Assim Sim. como tu tens o teu dom da comunicação e hoje tu está utilizando para estar falando aqui no CristoCast, cada um de nós tem esse dom. E quando ele fica guardadinho, a gente sofre. Isso. Né? Então a gente está querendo sempre servir ao outro. E isso me fez, né, entrar nessa questão da depressão, da ansiedade. Mas eu consegui superar. Muita oração do meu marido. Né? Eu vendo a minha filha, que ela é um grande motivo na minha vida. Então eu olhava para ela e dizia, não, eu não posso ficar assim. Sim. Né? Mas deu tudo certo. Eu aprendi também que que servir a Deus nos traz alegria. E não só a Ele, né? A gente servir as pessoas que estão ao nosso redor, né? Servir a uma comunidade, sim, a uma igreja, servir a pessoa que você conhece na rua, alguém, sim, que está precisando de ajuda. Isso traz o alento, o conforto para o nosso coração também, né? E Deus se alegra. Sim. Então, a própria questão de ser cristão fala muito da sua obediência, né? E isso às vezes é um teste para a gente, porque muito somos grande. Todos seres humanos que a gente aprende que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Todo mundo quer ser independente. E quando você vem para a palavra, que você vê que na verdade você precisa ser obediente a Deus, isso às vezes dá dá um problema na nossa cabeça. Eu passei por isso, assim. Eu estou num processo de aprendizado que as coisas não são no meu tempo. E sim, isso é muito difícil porque eu tenho um perfil assim proativo, de muita liderança, de ser livre, mas é difícil às vezes para mim, sabe? O próprio CristoCast, assim, foi um super teste para mim. Acho que até convém falar aqui no primeiro episódio. O CristoCast, ele tá nascendo agora, mas ele não foi de uma hora para outra, assim, passou por um processo de gestação, sabe? Uma inquietação de muitos meses, quando depois da transformação, realmente, Deus agiu na minha vida, me tirou de um lugar, de um deserto muito ruim, sabe? Que eu estava triste, sofrendo, e transformou minha vida realmente. Eu sou tão grata a isso, a tudo que eu aprendi durante esse tempo, porque não foi um tempo fácil, foi um tempo sofrido, né? A gente, enquanto ser humano, precisa passar também por esses sofrimentos, por essas provações, né? Jesus Cristo não disse que tudo ia ser só rosas, né? Pelo contrário, disse: cada um pegue a sua cruz, né? E venha. Então, e aí fica cada pessoa com o seu desafio pessoal, assim. O CristoCast, ele demorou 9 meses para ser gestado, para que ele acontecesse realmente. O processo meu interno de será que é isso? Veio primeiro uma inquietação que eu queria muito retribuir a toda essa transformação. Eu queria sentir que eu estava dando realmente uma contribuição para Deus, sabe? Mas eu queria, assim, nossa, como é que eu posso unir a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual? O que eu posso fazer? Eu não sabia. Eu passei meses. Eu fui em retiro, eu faço um acompanhamento espiritual e conversava com o padre, conversava com a irmã, enfim, conversava na minha comunidade, conversava com os amigos mais próximos, eu não sei o que eu faço. E aí, finalmente, veio uma luz e eu me vi fazendo isso aqui, sabe? E é tão lindo quando a gente sente o nosso chamado. E eu acordei sabendo que aquele era o meu chamado, era a minha resposta. Só que daí também nem tudo são flores, não foi chamado um dia, o CristoCast no outro dia. Não, ainda teve todo um processo de realmente encontrar as pessoas certas para que isso aconteça, né? Eu conseguia organizar um pouquinho e desorganizava, sei lá, as pessoas desmarcavam. Parceiro que ia fazer a produção deu problema, e aí eu orei e falei: Pai, se esse projeto, se for para acontecer,
coloca no meu caminho as pessoas. Não as que eu quero, mas as que tu queres que façam parte, sabe? E devagar isso foi acontecendo. Eu quero, inclusive, falar que, para que fique realmente registrado nesse primeiro, que, por exemplo, o Rafael, que está aqui, junto com o Lucas, o Rafael eu conheci num trabalho de uma hora para outra, né? Que era outra pessoa que ia e deu problema e eu comecei a ligar, consegui a referência do Rafa e nos encontramos lá no trabalho. Assim, sem se conhecer direito, começamos a conversar e aí eu perguntei para ele, poxa, Rafa, tu é tão novinho, tem cara de novinho, começou como o trabalho? Ele falou, eu fazia alguns trabalhos na igreja, e eu já fiquei, tudo certo, curioso. Aí depois, continuando a conversa, o Rafa falou, e depois eu quero começar a fazer podcast. Eu falei, pai do céu, não é possível. Tudo certo. É esse cara aqui. É esse cara. E daí depois terminou, a gente estava fazendo um trabalho, passou o período lá desse trabalho e fomos conversar, né, de novo, assim. Aí eu falei, Rafa, poxa, eu quero fazer, eu sinto que é o meu chamado, mas eu não estou conseguindo, o que eu faço? Me passa aí. Ele falou, eu vou fazer contigo. Quero fazer contigo. E aí eu quero agradecer, Rafa, muito obrigada, porque é o chamado do meu coração, mas não aconteceria sem vocês comigo. Da mesma forma, as outras pessoas também que engajaram, tem o Sidney, tem a Beatriz, o Lucas que está aqui também. Então, assim, são pessoas que viram realmente, esse projeto não é meu, esse projeto é realmente uma retribuição. A gente quer realmente alcançar pessoas, levar testemunhos como os teus, sabe? Como o teu testemunho, para que toque o coração das pessoas, para que elas realmente se aproximem mais de Deus. Não importa igreja, não importa a religião que ela tem. A gente não está aqui para falar só de uma igreja, a gente está aqui para falar de Cristo, né? Da fé que nos une, todos cristãos. Eu quero muito que isso fique firme, vire uma pedra firme, né, entre todos nós, que isso una cada um de nós. Mas eu sei que na tua história também teve essa construção, o amadurecimento de um negócio. Sim. Que também foi Deus que te orientou. Um grande desafio, né? Porque eu digo que hoje eu sou responsável pela Mel Camisetas e Acessórios e ela surgiu na pandemia. Quem aqui abriu negócio na pandemia? Quem abriu? Várias pessoas, mas todas com medo que sim, não desse certo. E quem conseguiu abrir um negócio de venda de camisetas onde todo mundo estava dentro de casa? Sim. Eu fiz isso. Eu digo que o desafio maior, naquele momento, a gente estava vivendo, eu dentro da minha família, uma espiritualidade muito forte. Na pandemia, a gente criou um grupo, eu e minhas amigas, de oração. A gente fazia online, né, pelo telefone, videochamada. Então, aquilo fortaleceu muito a gente. Aí, num belo dia, eu disse assim, poxa, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou em casa, mas eu quero trabalhar, eu quero... E eu sempre gostei de venda, né? Eu tive uma experiência no período do Círio, em 2018, no 2019. E em um mês, eu vendi 300 camisetas do Círio. Aí eu disse, mas eu acho que eu posso continuar fazendo isso. O cristão não é só cristão no Círio. Né? Ele tem as suas devoções, ele tem a sua vontade de mostrar a sua fé. E eu comecei a pesquisar. Aí encontrei, né, um fornecedor de camisetas que eram de camisetas de todos os variados tipos de devoções, de frases. Adorei, fiquei apaixonada. Aí eu falei pro meu marido assim, eu vou investir nisso, eu vou fazer isso. Mas, amor, é pandemia, como é que tu vai vender camisa? Como é que tu vai entregar a camisa para as pessoas? Né? Como é que tu vais fazer isso? Aí eu falei, eu não sei, vai acontecer. E aí eu fui para a missa da Vigília Pascal. Aí tinha um diácono que estava falando, aí ele falou, olha... E naquele momento, a única certeza que eu tinha da minha loja que ia ser a sigla do meu nome, do meu marido e da minha filha. Né? Eu não estava com muita criatividade. Que é? Mel. Né? Que é Maiara, Helder e Letícia. Certo. E até isso, meu marido falou, amor, mas Mel? Mel, o que tem a ver? Eu falei, amor, mas é a sigla. Mas tá muito simples. Vou botar Mel, o que tu vai colocar? Aí a minha filha falou, mãe,
coloca um melzinho, assim, alguma coisa, uma abelhinha, né, desenhadinha, lembrar mel, né? E aí a gente foi para a Vigília Pascal, e aí tudo se fechou, né, a questão do propósito. Porque o meu propósito maior era a questão da evangelização. Uhum. E aí o diácono falou, vocês sabem a importância da abelha? A abelha, ela faz a cera. A cera é de onde vem a vela. A gente faz a vela ilumina e a vela, a luz, representa a luz de Cristo, né? É o símbolo do cristão. E a abelha também faz o mel. Aí eu falei, tá falando comigo. Só pode estar falando comigo. Falar de cera, de abelha, de mel, né? E a abelha, ela tem o poder de levar, de polinizar, de levar para vários lugares. Aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu já estava aqui na minha cabeça, eu não sabia como eu ia vender, eu não sabia como é que eu ia fazer, que eu ia ver muitas pessoas vestindo a minha camiseta, que eu ia conseguir fazer com que as pessoas colocassem para fora a sua devoção. Porque aqui no estado do Pará, a gente tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Nazaré. Mas também tem aquela pessoa que gosta de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Bento, né, Santa Terezinha. Mas a gente não tem muito essa cultura de vestir camiseta, né, com devoção. E aí eu disse assim, pera lá, aqui tem mais de 200 devoções. Vou começar. Aí eu criei o Instagram e comecei a postar. Tu tem camiseta de fulano? Tenho. E aquilo foi se disseminando de uma tal forma dentro da minha igreja. Natural. E as pessoas foram procurando. Então, hoje eu fico muito feliz porque, às vezes, tem evento lá na igreja, mas tá com a camisa da Mel. Né? Fala com ela que ela tem a camiseta. Mas o meu propósito maior era alcançar essa evangelização. É que as pessoas pudessem vestir a sua camisa em qualquer lugar. Hoje, às vezes, eu vejo amigas que vão trabalhar com a camiseta. Evangelizar através, né? A gente chegar com uma camiseta com uma frase aqui, inclusive, toda vitória. Isso, qual que é a que toda vitória hoje? Tem uma história. Sim, então, linda. Gera um impacto muito forte no outro. Isso. E é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos fazer. Com certeza. Levar a palavra de alguma forma, ou através de uma devoção, ou através de uma frase. Mas a gente precisa chegar nas pessoas. Tem muita gente precisando de uma palavra. Sim. Né? Então, quando eu fui convidada para vir para o CristoCast, eu sabia que eu tinha uma missão muito forte. É através do nosso testemunho que a gente pode mudar a vida das pessoas, a gente pode levar uma palavra de acalento. Eu não sei quantas pessoas já passaram pelo que eu passei, né? Mas a gente precisa perceber o quê? Eu não posso ficar trancado dentro de casa nas minhas orações somente. Eu também tenho que levar a minha vivência. Eu tenho que dizer, olha, eu consegui, eu sou vitoriosa, eu venci. Porque a gente precisa ter essa missão de cristão. A gente precisa levar tudo isso. E a cura vem também quando a gente se propõe a olhar mais para o outro do que para a gente também, né? Com a certeza. Servir, fazer o exercício também de que às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é o maior do mundo, mas tem pessoas que sofrem muito mais e que talvez a gente pudesse fazer uma contribuição com cada uma delas, né? Muito maior, assim. Ainda sobre a história da tua loja, né? A Maiara, ela empreende, especialmente faz o empreendedorismo cristão. Como é quando tu percebes assim que, nossa, as tuas mensagens estão alcançando as muito pessoas? Bom, porque a gente vê que a gente precisa hoje ter uma identidade, né? E muitas vezes a gente não sabe, mas eu fico com vergonha, né? Às vezes vai para missa ou vai para o culto e quer demonstrar de alguma forma. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Maiara, eu queria uma camiseta de São Miguel Arcanjo, não vem só uma camiseta na história. Tem toda uma história de vida que a pessoa me conta. Sim. Foi através de São Miguel que eu consegui o milagre. E elas me contam a vida delas sobre aquela devoção. Então, o mais legal é essa proximidade. Hoje eu digo que todos os meus clientes são meus amigos. É uma coisa interessante, porque Maravilha. A gente começa a conversar. A gente diz, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa que estava com uma camiseta, né, que tu vendeste. Eu achei maravilhosa aquela frase e se adequou ao que eu queria naquele momento. Então eu percebo que as pessoas querem levar a mensagem também para outras pessoas através disso. E eu me sinto muito realizada quando eu vejo isso, porque
todo negócio, quando inicia um projeto como o podcast aqui, quando ele tem um propósito muito forte, não tem como algo dar errado. Foi fácil? Não é fácil, eu empreendo sozinha, né? Eu vou te contar até uma história interessante, que ela pode ser até que ela esteja assistindo. A Valena, uma cliente minha, e no período do Círio eu disse assim, nossa, eu vou fazer uma embalagem linda, né? Para entregar a camisa de Nossa Senhora de Nazaré. Aí eu fiz uma coisa bem marajoara, bem paraense a embalagem. E aí, quando ela recebeu na casa dela, porque tem clientes que eu não conheço, viu? Que eu nunca vi. Eles pedem a camiseta para mim, a camiseta chega, mas eu nunca os vi. E aí ela falou assim, Mayara, nossa, eu tô tão emocionada, chegou uma embalagem tão linda, agradeço a sua equipe de embalagem, agradeço a pessoa que pegou a camiseta, que colocou... Ela falou assim, agradeço a toda a sua equipe, né? Aí eu comecei a chorar no telefone. Aí ela falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu faço tudo só. É uma equipe. Então, assim, enquanto eu posso, eu faço sozinha. Eu tenho, claro, apoio da minha família, do meu esposo, quebra galho pra caramba pra mim. Mas é um desejo meu que eu ainda consigo. Eu digo assim, quem sabe um dia, né? As coisas vão crescer e eu vou poder ajudar muito mais outras pessoas. Sim. E eu tenho uma certeza muito grande assim no meu coração, é que não é só uma camiseta, é um instrumento que eu tenho hoje para chegar nas pessoas. Sim, né? sim. E ter a certeza que a fé, ela está sendo trabalhada dentro disso. Então a gente precisa levar isso para as pessoas de alguma forma. Sabe que eu acreditava, assim, quando eu era mais jovem, pensava assim, nossa, para servir a Deus eu tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que ser freira, padre, eu achava que era isso, entendeu? E até que chegasse a compreensão de que não é isso. A gente serve fazendo o que a gente faz. Deus escolheu e deu habilidades para cada um desenvolver, né? Diferentes. Você pode servir na sua profissão, é isso que eu estou tentando fazer aqui, né? E cada um com a sua habilidade levando a mensagem de Deus. Eu quando entendi isso, foi libertador, porque... E aí veio também a inquietação, uma liberdade, mas que movimentou muito assim minha cabeça, meu coração. Porque daí a gente vai questionar a nossa identidade, o nosso chamado, né, a nossa vocação, vai questionar várias coisas. Assim. Minha mãe fala assim, minha mãe sempre falou para mim, eu lembro eu muito pequena, ela falava para mim, você é filha de Deus, perfeita, maravilhosa. E eu entendia, mas eu não entendia, sabe aquela coisa assim? Não, mas eu sou sua filha, né? Mas hoje eu entendo. Antes de ser filha da minha mãe, eu sou filha de Deus. Antes de ser filha do meu pai, eu sou filha de Deus, né? E quando a gente entende isso, é o que direciona a gente, assim, para fazer o que a gente faz de melhor no nosso dia a dia, né? Tu não achas? E me fez pensar também, assim, avaliar o quanto nós somos tímidos para falar de Deus. Não sei se tu concordas, mas assim, a gente vê todo mundo falando de Copa, defende o time de futebol, conhece de um por um os integrantes do futebol. Não que eu não goste de esporte, adoro esporte. O futebol não é um que eu acompanho muito, mas eu adoro esporte. Mas pessoas defendem políticos, artistas, sabem absolutamente detalhes, defendem, mas não falam da sua fé. Não fala de Cristo com essa mesma paixão, com esse mesmo entendimento. Isso me incomoda um pouco, sabe? Porque parece que a gente tem vergonha de falar, né? E isso é uma coisa que começou a me incomodar bastante, assim. E por isso, e até porque quando, não sei se tu percebes isso, tu vives também num movimento dentro da igreja, quando a gente começa realmente a soltar, a não ter mais vergonha, a falar, aí sempre vem um que fala assim, virou crente. Né? Não sei se já te falaram. Virou crente. Gente, Andréa virou crente. Digo, gente, mas eu sempre fui crente, eu sempre criei em Deus, então sempre fui, só agora eu tô falando mais dele, né? Perdi esse filtro dos outros, na verdade. E isso traz mudanças importantes na nossa vida, eu acho. O que foi que mudou na tua vida depois de
tudo isso que tu passaste, de toda essa provação? A gente tem que ter, eu digo assim, Deus, ele é um ser muito superior, mas ele não está longe da gente, ele está do nosso lado. E quando a gente acredita muito nisso, a gente tem que cada vez mais buscar essa intimidade. Eu acho que o que falta é isso. A gente, enquanto cristão, a gente testemunha muito pouco, né? E a gente pensa assim, mas eu não sou profissional, eu não sei falar, eu não li a Bíblia toda. Como é que eu vou para frente, né? Exatamente. Do microfone, explicar. Foi uma das coisas que eu me perguntei Eu preciso entender o quê? Quando eu crio essa intimidade com Deus, eu tenho mais facilidade para falar. Uhum. Eu crio essa coragem, né, para falar. Sim. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu me soltei mais. Uhum. A gente vai se soltando mais e a gente tem que encorajar outras pessoas. Isso. E quanto mais você serve, mais te dá essa leveza, né? Como tu sentiste essa necessidade. Tu vê que as pessoas falam muito, como tu disse, mas todo mundo fala de futebol, todo mundo fala de assuntos totalmente aleatórios. Por que não falar da sua experiência com Deus? Sim. Então a gente precisa ter mais essa prática no nosso dia a dia. A gente precisa fazer isso. A gente tem que ter, enquanto cristão, a gente tem, né? Quando a gente foi batizado, a gente tem uma missão muito grande de levar isso para as outras pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de um acalento? Então, nessa vivência diária, Andréia, eu comecei a perceber, quanto mais eu servia, mais eu tinha vontade de levar isso para as pessoas. E a gente precisa criar esse hábito todo dia. E não é só dentro da igreja, como tu falaste, é no nosso trabalho, né? É dentro da nossa família. É lá também que tem pessoas precisando de ti. Então, muitas vezes, assim, mas poxa, eu falo com fulano, falo e ele não me entende. Então, que tu seja esse canal para abrir, né, essa mente que está precisando de conforto. As pessoas não chegam. A gente tem que chegar e levar essa palavra para as pessoas. Eu, hoje, inclusive, falando disso, né, é onde a gente trabalha, onde a gente convive, né? Hoje eu tive uma mensagem super bonita da Bia, tá aqui, ali nos bastidores, porque hoje também é meu aniversário, gente. Sim. Vou falar, deixar registrado, porque eu adoro fazer aniversário. E a Bia estava conversando comigo e falando do quanto é importante para ela a gente ter no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, essa comunhão, né, na verdade. É a gente conseguir aplicar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, com as nossas amizades, o que a gente tenta aprender, né, na Bíblia. Assim, não é fácil, né, mas a gente tenta. Eu sou uma pessoa que procuro ser muito gentil e ouvir muito as pessoas, assim. Acho que naturalmente, por isso virei jornalista, mas eu gosto muito de ouvir histórias. E aí, quando a gente vai vendo, o quebra-cabeça vai montando, né? Por que essa profissão? Por que as pessoas que estão ao redor? Por que eu conheci a Maiara? Né? Por que eu conheci cada uma das pessoas que estão aqui nos bastidores? Por que pessoas deixaram de fazer parte? Porque tudo está no plano de Deus. Sim. Assim, tudo está e a gente precisa conseguir enxergar isso. Mas isso é treino também, né? Tu consegues ver, reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia? Tu consegues ver com uma certa facilidade ou ainda estamos naquele período, primeiro sofre, depois... Era Deus, não dá para colecionar só sofrimentos, né? Não, com certeza. Ninguém é perfeito, né? Eu busco todo dia, eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho meus defeitos, eu falho como esposa, falho como mãe, falho como filha, mas perceber esses sinais, eu comecei a ter mais sensibilidade depois do que eu passei esse ano da cirurgia. Eu digo que quando eu voltei, assim, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu quero viajar. Eu preciso viajar. Né? Eu quero fazer tal coisa. Mas não é coisas, muitas vezes, materiais, são coisas tão simples, sabe? Sim. E
perceber o milagre, a tua vida todo dia é um milagre. Sim, exato. Então, muitas vezes tu tá ali, tu vai atravessar uma rua, tu não sabe se tu vai conseguir passar para o outro lado. Mas eu acho que a gente não pode se deixar as coisas do dia a dia. A gente tem um dia a dia corrido, a gente não pode deixar passar. A gente tem que perceber. E eu digo que depois eu passei por tantas situações. Eu me lembro que eu sofri um acidente, há uns anos atrás, e eu disse assim, meu Deus, como é que é um sopro, né? A nossa vida é um sopro. Um sopro. A gente perdeu tantas pessoas na pandemia. E quando eu passei por essa cirurgia super delicada, eu disse, meu Deus, eu não morri na pandemia. Eu podia ter morrido numa sala de cirurgia que eu nem sabia que eu poderia ter passado por isso. E quando eu voltei de lá, hoje eu fico assim, a cada momento, toda hora eu fico tentando perceber, era para ter feito aquilo? Será que eu vou por aqui? Será que eu aceito isso? Então, a gente fica, de certa forma, tentando sempre estar captando o que é melhor para a gente. Se eu, enquanto cristão, se eu fizer aquilo, será que isso faz parte mesmo do que Deus quer para mim? Então, a gente tem que estar sempre se vigiando nas nossas ações. Se tudo que eu vou fazer vai fazer bem para o outro, né? Então, a gente tem que ter essa visão. E talvez, como tu falou assim, tem que passar pelo sofrimento. Eu não quero ter que passar pelo sofrimento para enxergar. Mas eu tenho me policiado muito de buscar antes que eu precise. Sim. A gente tem que buscar antes de precisar. Sim. Uma pergunta que vem assim para mim. Por que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Tem muita gente que não crê em Deus. Ou que tem uma fé que eu digo assim que é band-aid. Aquela fé só quando está precisando, está ferido, está com um problema, uma dor, e aí recorre a Deus, né? Mas por que crer verdadeiramente? Nossa, acho que depois de tudo que eu falei, está muito bem explícito, mas a gente precisa crer para a nossa vida toda, né? A gente vai passar por provações, a gente vai passar por sofrimentos, isso tudo faz parte, né? Do que vai transformar a gente a cada dia, do que a gente é. A gente tem que ver que a gente tem uma responsabilidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande, tenho uma filha, né? Então, a crença, a fé, se a gente não tem fé, é difícil até de viver, né? A gente precisa acreditar em algo, a gente precisa se apegar em algo muito superior, a gente precisa se entregar. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano, eu não vou nem dizer cristão, mas do ser humano é entregar a sua vida a um plano de Deus. A gente precisa acreditar. Não é fácil confiar no plano de Deus. Não é fácil. Hoje eu digo, eu quero muito ter isso, mas não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Exato. Eu até brinco, né, quando eu percebo assim, que quando eu vejo que tem alguém que não acredita em Deus, eu só consigo entender que aquela pessoa ainda não viveu uma experiência. Exato. Para acreditar em Deus. E aquela pessoa que está morna, né, que está ali, é ela que a gente tem que ir buscar. É igual a história das ovelhas. Não adianta ir atrás das 99, eu tenho que correr atrás daquela ovelhinha que está lá. Então, qual é o nosso papel enquanto cristão? É buscar essas ovelhas todos os dias. Eu tenho que saber se tem alguém perto de mim que está fraco, que está precisando. É a minha obrigação, enquanto cristão, puxar essa pessoa. E aquele que não crê, que a gente tente fazer com que ele busque uma experiência, né, conhecer melhor, porque é difícil até eu te dizer como não crer. Né? Eu passei por tantas coisas já na minha vida que eu sempre me apeguei muito a isso, na questão da fé, pela experiência da minha avó, que era uma mulher que tinha muita fé, pela experiência da minha mãe, que eu via todos os momentos que eu adoecia, em algum momento de sofrimento da minha família, ela estava lá rezando, pedindo para Deus. Então, eu tive essa vivência. Então, digamos assim, é fácil ela dizer que ela crê. Não, eu poderia não ter tido a crença, como eu vejo muitas pessoas. Mas eu acho que o grande segredo hoje para a gente, para o mundo melhorar, para a gente ter uma vida mais, acreditar, mais esperançosa, é a gente acreditar. A gente precisa acreditar. O ser humano que não acredita em nada, eu sinto assim muito triste. É muito triste para mim, né, de ver. A gente precisa se apegar em algo, a gente precisa acreditar em Deus. Né? Eu acho que essa ação do Espírito Santo dentro da nossa vida
É o que faz a gente viver todos os dias e querer acordar todos os dias. Uhum. Isso puxa para minha pergunta, que vai ser repetida aí em todos os episódios aqui, né? Deus existe e eu posso provar. Com certeza. Estou aqui. Tu consegues provar. O que tu dirias para as pessoas que não creem? Assim, olha para ali, para aquela câmera e dê um recado para essa pessoa. Eu acho que acordar, quando a gente acorda, já é um milagre. Acordar, ver tudo ao nosso redor, essa natureza linda que a gente tem, né? A vida, ela é um grande milagre. Então, não tem como acreditar que isso foi feito do nada. Tem que ter obra de Deus. É uma obra de Deus. A nossa vida, ela é uma obra de Deus. Então, cada milagre que a gente tem todos os dias tem o dedo de Deus nisso. A gente precisa confiar, acreditar. Se você está do outro lado, que está assistindo hoje o CristoCast, sente a necessidade ou se tem dúvidas disso, eu digo que só da gente respirar, eu já digo que isso é Deus agindo. Então, que se você tem dúvidas, se você está se sentindo fraco, busque ajuda. Busque ajuda. Às vezes a ajuda está aqui na frente, né? Aqui na Bíblia. Está no seu pai, que está do seu lado, da sua mãe. As famílias cada vez mais, André, eu vejo que os filhos estão se afastando muito dos pais. Sim. E são duas pessoas que quando a gente tem que honrar muito, né? E eu falo isso que eu tenho uma mãe que é muito amiga, um pai que é muito amigo. Eu tenho uma gratidão enorme, eu honro muito meus pais. Então, você não está sozinho. Você tem pessoas ao seu lado. Se você não tiver, busque pessoas próximas de você. Mas eu acho que tem alguém aí dentro, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele está contigo. Você não está sozinho. Ele está aí. Basta você buscar essa intimidade que você vai encontrar. Jesus fala, né, que a gente precisa buscar a Deus no secreto, acima de tudo, né? Ir para o seu quarto, ter esse momento é muito importante e não precisa grandes coisas, não precisa falar difícil, não precisa você entregar seu coração, né? Ter esse momento, falar abertamente com Deus. Eu tenho altas conversas com Deus, assim. Às vezes eu brinco que ele é meu brother, sabe? Porque tem dia que eu tô chateada com ele. E aí eu converso mesmo. Então, assim, a gente precisa ter esse relacionamento. E esse relacionamento só acontece quando a gente entrega verdadeiramente o nosso coração, né? Ele não acontece quando a gente diz, tá bom, vou todo dia para a igreja, vou todo domingo para a igreja. Não, ele não acontece dessa forma. Ele acontece quando você vai para o secreto e abre o seu coração, a sua alma. Aí sim o Espírito Santo vem e vai agir na sua cabeça, na sua alma, no seu coração, em tudo, né? E vai clarear a tua vida, assim, mostrar o propósito, a identidade, desvendar e desatar todos os nós, né? Eu lembro que eu percebi um dos momentos mais fortes, assim, que eu percebi realmente, assim, que Deus existe, né? Deus existe e eu posso provar. Eu senti isso claramente no parto da minha filha. A minha filha nasceu de cesárea. Quando eu peguei a Valentina, foi tudo muito rápido, porque não era o dia que estava agendado para ela nascer. Enfim, uma história divertida, mas eu não vou contar agora. Só que quando foi muito rápido, ela estava meio com aquele coisa que impede respirar, não sei o nome. Enfim, levaram ela rápido para fazer uma aspiração para ela respirar. Então, logo que ela nasceu, eu não peguei logo ela foi mais para o pai dela do que para mim. E eu fui ver os detalhes da minha filha realmente quando a gente já estava no quarto. Porque eu passei também por mais de uma hora, não sei quanto tempo eu fiquei recebendo soro depois, porque eu perdi bastante sangue na cirurgia. Quando eu fui realmente para o apartamento, já depois, eu lembro que eu pegava as mãos da minha filha, aquela mão tão pequenininha, e eu ficava contando os dedos dela, assim. Eu não parava de contar para ver se estava com todos os dedos, sabe, as falangezinhas, e eu senti Deus assim no meu coração,
a minha filha deitada no meu peito. E eu olhava as falanges tão pequenininhas, as unhas tão pequenininhas. Eu senti Deus assim, dizendo que ela era o meu presente. E eu vi ali, sabe? Nossa, como Deus é tão detalhista, como Ele faz todos esses detalhes lindos para que a gente seja feliz nessa vida, né? Então, eu senti muito forte a presença de Deus quando eu vi a minha filha. Quando eu vi as mãozinhas, até hoje eu brinco com ela, deixa eu olhar tuas mãozinhas que eu quero olhar Deus de novo. E eu dizia para ela sempre das mãozinhas e ela ficou, depois nasceu um sinalzinho no dedo dela. Eu digo, tá vendo? Foi o beijinho que Deus deu naquele dia, no dia que você nasceu. Então, gente, vai ser um chororô esse CristoCast. Eu achei que eu não ia chorar no primeiro. Mas assim, eu vejo muito que quando a gente se abre para ver essas delicadezas do nosso dia a dia, Deus é muito maravilhoso, não é? Com certeza. Maiara, eu quero muito, 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 muito te agradecer por tu estares aqui nesse primeiro CristoCast. Maiara tem uma loja, que é a Mel. Onde que a gente consegue Instagram, ver? É uma loja virtual, né? Ela nasceu no Instagram. E vocês podem seguir. O @ é Mel T-shirt, já pensando na escala internacional. Chique, claro. _13. E eu quero agradecer muito estar aqui hoje. Ser a primeira convidada é uma responsabilidade muito grande, claro. Né? E, gente, eu tô muito feliz, porque a minha filha tava super empolgada. Minha filha Maria Letícia é o nome dela, meu esposo Helder. A minha mãe, minha filha, que legal e tal. Porque são vitórias, né? Não é só sofrimento, tem muita vitória. Sim. E a minha família, eu sou muito grata pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja, pela minha experiência, por tudo que eu passei. Eu sou grata por tudo que eu passei. E então a gente precisa, é o recado que eu deixo, a gente precisa testemunhar, a gente precisa contar. A gente precisa levar a palavra das pessoas e eu agradeço essa oportunidade de estar falando hoje aqui no CristoCast. E quando a gente fala, quando a gente testemunha, Deus traz pessoas maravilhosas para nossas vidas. Obrigada. Eu agradeço. Eu amei te conhecer. Parabéns. E eu sei que agora a gente vai ficar por perto uma da outra. Com certeza. Porque a gente se identifica. O Cristo une as pessoas de bom coração. Com certeza. Obrigada mesmo. Com certeza. E vocês, eu espero novamente no próximo episódio do CristoCast. Foi uma felicidade se vocês conseguiram acompanhar até agora. E, nossa, Deus está quentinho no meu coração. Te vejo no próximo episódio.